Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é terça-feira e o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Hoje nós ouvíamos um bonito relato acontecido na vida dos discípulos de Jesus e o Evangelho dizia que depois que Jesus realizou a multiplicação dos pães e que deu a comer para toda aquela gente, despediu todo aquele povo e também despediu os seus discípulos para que fossem para o outro lado do mar, enquanto ele iria fazer a sua oração a sós com Deus o Pai. E assim o Senhor também nos ensina a orar e estar em comunhão com Deus, como ele também fazia de maneira tão constante. E é interessante que dizia o Evangelho que por volta das 3 horas da madrugada, ele vai ao encontro dos seus discípulos caminhando sobre as águas. As águas estavam agitadas, era meio da noite, um momento chamado de um momento de trevas, um momento em que, biblicamente, tem um símbolo bastante profundo, o mar, as águas agitadas, a noite, tudo isso representando, de fato, todo o mal que poderia sobrevir sobre a vida de uma pessoa. O mal, o medo, a dúvida, a incerteza, a insegurança, todos estes sentimentos que podem de alguma forma afetar a vida da pessoa, inclusive podendo muitas vezes fazer com que o ser humano tenha a sua fé abalada. E neste momento em que Jesus vem caminhando sobre as águas, os discípulos começam a gritar e ficam com medo, e não é por menos, porque é uma situação completamente inusitada, já com medo, já preocupados no meio daquela situação, então vem se aproximar deles alguém andando sobre as águas, então eles ficam plenamente perturbados e gritam de medo, pensando que era um fantasma. Mas Jesus pede que não tenham medo, porque era ele que se aproximava. E diante desta fala de Jesus, ainda assim, Pedro pede uma comprovação, dizendo que se fosse mesmo Jesus, então que Jesus ordenasse que ele também fosse caminhando sobre as águas. Ao que Jesus atende esse pedido de Pedro, e Pedro começa a andar sobre as águas, mas depois de um certo tempo ele começa a afundar, porque tem medo, porque duvida. E nesse momento é o episódio mais bonito, sem dúvida nenhuma, de todo esse evangelho, porque aqui Pedro estende as mãos para o Senhor e diz: Senhor, salva-me. E o Pedro começa desta forma a revelar a sua fé num Cristo que tem de fato esse poder de salvar, de tirar-lhe daquele momento em que a sua vida poderia se perder. E Jesus imediatamente o toma pela mão e o salva. Isso é muito bonito porque de fato nos revela esta presença de um Deus que vem ao nosso encontro. Nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos em que as águas das nossas vidas estão agitadas, quando passamos por turbulências, quando passamos por medos e por desespero, o Senhor vem ao nosso encontro. E vem ao nosso encontro inclusive para salvar-nos quando a nossa fé fica vacilante. Quando, como foi vacilante a fé de Pedro naquele momento em que começa a ir ao encontro do Senhor. Mas mesmo assim, entre os nossos medos, os nossos desesperos, as nossas situações de dificuldades e mesmo durante o momento em que a nossa fé vacila, o Senhor está pronto para estender-nos a mão e salvar-nos. Por isso nós precisamos pedir muito ao Senhor que nos dê o dom da fé, para nos mantermos firmes, sim, nesta nossa caminhada e continuarmos sempre ligados a Ele, a fim de que Ele continue a nos conduzir, a nos salvar e revelar a nós o seu amor, que vem ao nosso encontro mesmo nos nossos momentos mais difíceis. Por isso peçamos que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ajude sempre a viver a nossa fé. E que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.